Boa noite, sou Marcos Alencar, faço parte da Casa da Caridade. Estou com vocês hoje na Doutrinária Pública, online, digital, em parceria com a Rádio Espírita Deus Conosco, enquanto nós estamos nesse processo de quarentena, no isolamento social, e não podemos realizar as palestras fisicamente, nas palestras presenciais. Então nós estamos na atividade remota. E o tema da noite, que nós convidamos à reflexão nessa doutrinária, nós vamos encontrar no capítulo 17º do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que trata Sede Perfeitos, quando Kardec vai interpretar e vai apresentar para a gente, nos comentários que ele faz a este capítulo, os 4 elementos essenciais da caridade, que são a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. Esses 4 pilares, ou essas 4 virtudes fundamentais, elas sustentam a caridade. O que significa dizer que nós não podemos ser caridosos se faltar nas ações caridosas que a gente possa fazer, se faltar um desses conceitos ou desses atributos essenciais da composição da caridade. Então não vai existir ninguém caridoso se não for devotado. Você não pode ser caridoso se você não for benevolente. Você não pode fazer uma ação de caridade se você não for indulgente. Você não pode ser uma pessoa voltada a fazer o bem se o seu ato não estiver baseado nesses 4 fundamentos que a gente pretende discutir aqui, que a gente deseja trazer para vocês na noite de hoje. Então, esse é o tema que a gente traz para reflexão, para discussão, para análise. Então, Kardec vai apontar que a caridade precisa ser discutida e precisa ser, além de discutida, ser exercitada pelo trabalhador, seja ele espírita, neopentecostal, católico, enfim, espírita, não importa, pela pessoa que faça o bem, tendo como referência maior Jesus Cristo. Lógico que o modelo que todos nós cristãos seguimos, o modelo e o exemplo de conduta de caridade é a conduta de Jesus. Então Jesus, em todos os momentos da sua existência, em todos os seus exemplos, ele vai além de falar do amor, que é a própria caridade em ação, mas ele vai fazer todo o seu ministério, ele vai exercer toda a sua vida em profunda caridade e comunhão com Deus. E ele vai fazer isso usando esses pilares essenciais. Ele vai fazer a caridade sendo benevolente, sendo abnegado, sendo devotado à causa do amor e sendo indulgente. Então vamos tratar desses conceitos separadamente e compreender como esses conceitos no dia a dia a gente consegue colocar em prática. Partindo do pressuposto, é claro, que o fato de você doar algo, o fato de você, por exemplo, comprar uma cesta básica, entregar a alguém, o fato de você pegar uma roupa sua usada e entregar a alguém, o fato de você dar um prato de comida, não significa dizer que você não esteja fazendo caridade. Porém, é importante que a gente reflita que todo esse ato de dar, ele precisa ser genuíno. Ele não pode ser um ato de dar que seja um ato de se livrar do processo de doação. É como se muitas vezes a gente quisesse dar, mas por trás desse ato de dar, de doar, faltasse um verdadeiro e genuíno ato de caridade. Muitas pessoas, aliás, dão alimentos na rua, muitas pessoas distribuem cestas básicas, muitas pessoas entregam um copo de água, um prato de comida a quem pede. Mas isso está sendo genuíno? Ou seja, faz parte do propósito dessa pessoa fazer isso? Ou essa pessoa, como a maioria de nós, ou essa pessoa simplesmente, de maneira mecânica, de maneira automática, ela
executa a caridade, ela desenvolve esse ato caridoso, mas não tem consciência do que está fazendo, ou seja, acaba agindo na automação, no mecanismo de simplesmente dar, como se quisesse muitas vezes se livrar daquele que pede. É claro que nem todos fazem dessa forma, e aí nós não estamos buscando dizer que as pessoas agem desse jeito. Muitas pessoas que têm o genuíno desejo de ajudar o outro, que tem no seu espírito, né, que tem na sua força, na sua ideia, tem a convicção de que é importante ajudar o semelhante. Muitas pessoas ajudam o semelhante, mas também não estão muito preocupadas em saber se aquilo foi de um ato abnegado, um ato devotado, um ato indulgente ou esse ato benevolente. Ela já faz parte da natureza dela. Ela não liga se é algo que os outros vão notar. Ela simplesmente faz porque ela está imbuída de um propósito maior, imbuída do amor que a cerca, que a conduz em toda a sua vida. Então, o que Kardec quer dizer quando ele vai apresentar para a gente nesse capítulo que os elementos essenciais da caridade são esses que a gente vem fazendo? Então, o que é ser uma pessoa benevolente? O que é ser benevolente no trato diário, por exemplo, com um funcionário? Né? Você, eu, nas nossas casas, o que é agir com benevolência? Todo benevolente é aquele que carrega em si, no ato de caridade, um ato de carinho. Ou seja, se ele vai dar um pão para alguém, se ele vai dar um copo de água para alguém, ele não dá assim, toma, sai, vai embora. Não. Ele dá nesse ato, ele leva consigo nesse ato todo um afeto. Porque quem está pedindo, quem está precisando de alguma coisa, muitas vezes está constrangido, muitas vezes está com vergonha, muitas vezes está extremamente cheio de orgulho, até mesmo para pedir. Então, se cada um de nós vai fazer um ato de caridade, o primeiro elemento para que a gente coloque neste ato de caridade é o afeto. É doar com amor. É fazer a caridade colocando carinho naquilo que faz. Conta um caso, certa feita que eu ouvi, de uma senhora que fazia sopa para que as pessoas pudessem entregar nas ruas. Ela não podia ir para a rua porque ela tinha dificuldade de locomoção, ela não tinha muitas forças no braço, então ela não podia ir para a rua segurar o caldeirão para entregar a sopa para as pessoas. Mas ela fazia a sopa no centro espírita que ela frequentava. Então, todos os dias, que era o dia de distribuição da sopa, por exemplo, ela chegava cedo, cortava as verduras, preparava o tempero da carne, preparava o macarrão, fervia a água, preparava tudo que iria naquela sopa e ela fazia com aquilo com grande amor. Ela botava naquele ato muito afeto e ela fazia aquele ato cantando. Então veja, não era ela quem distribuía, não era ela quem dava, mas em essência, ela também fazia a caridade. Porque quando você prepara algo para entregar para alguém, quando você vai entregar algo para alguém, você tem que botar afeto, você tem que botar amor, você tem que botar carinho. Ela não fazia aquela sopa com raiva, porque o tempo dela era muito curto, ou porque as pessoas estavam incomodando, ou porque tinha muita coisa para fazer e mais aquilo ela tinha que fazer para poder ajudar no centro que ela frequentava. Não. Ela fazia o ato de caridade dentro da disponibilidade que ela possuía de tempo, mas ela fazia aquilo colocando afeto, colocando amor para que as pessoas à noite, quando fossem buscar o caldeirão e fossem colocar dentro dos potezinhos de sopa que eram distribuídos na rua, que as pessoas levassem aquilo também com afeto. Então, quem dava a sopa na rua também dava com afeto, né? Também dava com carinho. Não era simplesmente, tome sua sopa, vá embora daqui. Não. Também entregava com respeito. Organizava a fila das pessoas,
chamava as pessoas com carinho, com respeito, porque é um ser humano que clama por amor, é um ser humano que clama por respeito, é um ser humano que clama para ser visto, para ser observado, para ser compreendido dentro do seu universo social. E muitas pessoas, infelizmente, entregam a doação para os outros, mas não entregam com carinho, achando que o simples ato de entregar seja um ato de caridade. E aí, infelizmente, a gente tem que ser portador da notícia ruim, né? O fato de você dar alguma coisa sem ser benevolente não é um ato de caridade. É um ato de egoísmo. Porque você está fazendo para o outro achando que está se beneficiando. Você não está fazendo para que o outro se beneficie. Então é importante que a gente veja que um ato de caridade sem benevolência, ele é um ato nulo, ele é um ato sem consequência verdadeira, sem consequência real, sem essência real para você e sem essência real para o outro. Porque o ato de dar faz com que a gente se encontre, se reencontre, se junte, né? Faça conexão com aquele que recebe, do mesmo jeito que Jesus faz conexão conosco todas as vezes que a gente humildemente pede uma prece, suplica o auxílio dele, entra em comunhão com ele, entra em contato com ele, na fé que a gente possa professar. Paulo de Tarso já dizia, né? Se nós não tivéssemos amor no ato de dar, não teríamos feito muita coisa na vida, né? Ele mesmo coloca na sua epístola: se não amardes aos homens como eu vos amo, diz Jesus, qual recompensa que você vai ter, né? Se você não ama o semelhante, se você só ama o semelhante que lhe cerca, se amardes apenas aqueles a que você ama, qual a recompensa que você tem? Nada, não vai ter conexão, né? Não vai ter fluidez nessa relação que você tem no ato de caridade, você tem uma relação que você constrói com você e com Deus. Porque todo ato de caridade faz com que você entre em relação com Deus por meio do outro. O outro também é filho de Deus. Aquele que vai receber a sua doação é um filho de Deus carente, necessitado, que precisa de uma palavra de carinho, de aconchego, de conforto. Paulo de Tarso lembra para a gente, na Epístola aos Coríntios, né, que se a gente não amar aos outros verdadeiramente, seremos como um símbolo que retine, mas que não tem nenhum efeito. Então, o amor, ele é fundamental no processo de caridade, ele é o afeto carregado no processo de caridade. Porque a caridade ele é um processo. Ele é um processo que você constrói. Ele é um processo que você constrói numa mão que vai e numa outra mão que vem. Porque quem dá amor, recebe amor. Né? Quem dá amor, recebe amor. Quem dá amor, recebe esperança. Quem dá esperança, recebe caridade. É um canal que se forma que faz com que a gente progrida, evolua enquanto ser humano. Mas Kardec vai adiante. É preciso que a gente reflita que quando ele coloca os pilares da caridade, ele vai dizer que o primeiro pilar, ou o primeiro elemento, é benevolência. Ok. Mas tem um segundo elemento, que é a indulgência. Ou seja, é você saber desculpar e saber se colocar no lugar do outro. Ora, como é que eu posso ser caridoso se eu não sou indulgente? Eu posso até ser benevolente, né? Se são 4 elementos, eu posso ser caridoso sendo benevolente, mas não sou indulgente. Ora, serei capenga. Como é que eu posso ser plenamente benevolente se não sou indulgente? É uma consequência. É como se fosse uma cadeia que vai se unindo em elos para fortalecer o processo de caridade. Então ele vai dizer que a indulgência é quando você se coloca no lugar do outro. Quem está precisando precisa se sentir igualmente parte da sua vida. E você vendo aquela pessoa que precisa de ajuda, muitas vezes aquela pessoa que precisa de ajuda lhe desrespeita, lhe trata mal, age de maneira equivocada, de maneira ríspida com você,
pode lhe ofender, pode não aceitar a caridade que você está fazendo, mas aí você observa o que propõe Kardec na leitura do Evangelho, você observa e você diz, não, peraí, se eu preciso ser benevolente para ser caridoso, se eu preciso dar afeto, dar amor, dar respeito, ser solidário, então também preciso ser indulgente. Eu preciso compreender que aquele ser humano que está na minha frente buscando ajuda, se ele reagiu de maneira ríspida comigo, se ele foi mal educado comigo, se ele foi descortês comigo, se ele foi irônico comigo, se ele me fez algum mal, eu preciso entender que ele está doente. E se ele está doente, ele não está agindo na sua mais plena consciência. Ele está agindo sem estar ciente, verdadeiramente ciente do que seja o amor ao próximo no processo de mão e contramão. Uma mão que vai, uma outra mão que vem. Então, se ele está doente, e se eu percebo que ele está doente, e eu vejo, portanto, que ele é carente do meu afeto, também ele é carente da minha indulgência. Também ele é carente da minha desculpa. Também ele é carente do meu perdão. Se eu não faço essa análise, o ato de caridade, eu posso até doar, eu posso até dar o alimento, o dinheiro, a roupa, não é? Mas se eu não compreendo que ele é doente, eu não desculpo por isso, esse ato de doar e dar, ele só foi um ato mecânico. Ele só foi uma mão que foi, mas não foi uma mão que veio ou que vem. Então, que a gente perceba que a indulgência, um outro pilar da caridade, tanto quanto a benevolência, faz com que a gente amplie o olhar e perceba a caridade muito além do ato de dar. Porque dar, qualquer um pode dar. Né? Oferecer um alimento, entregar um prato de sopa, de comida, uma roupa, uma cesta básica, qualquer um pode fazer isso. Mas qualquer um pode fazer isso muito mais. Como disse Jesus, podeis fazer isso e muito mais, desde que a gente creia, acredite que este ato de amor, de doação, está carregado de afeto, que é o primeiro pilar, e de indulgência, que é o segundo pilar. Ou seja, que a gente coloque desculpa, compreensão, se coloque no lugar do outro, se perceba que igualmente é carente de ajuda. Porque aquele que dá, aquele que faz caridade, partindo do pressuposto que o verdadeiro homem de caridade é aquele que cumpre a lei de amor, de justiça e de caridade, que é o homem de bem, conforme consta no capítulo de Perfeitos, que estamos estudando e refletindo na noite de hoje, que esse verdadeiro homem de bem, ele faz a caridade sem esperar nenhuma retribuição. Quantos de nós, muitas vezes, doamos ao semelhante e o outro não agradece e a gente fica chateado por isso? Ah, não, como pode? Eu ajudei com uma cesta básica, eu ajudei com 1 quilo de alimento, eu ajudei com um emprego, eu ajudei com roupa, ajudei com remédio, mas não tive de retorno, de volta, um agradecimento. E é para ter? É essa a caridade que a gente busca, a caridade do reconhecimento? E é para a gente ficar esperando que o outro reconheça o quanto nós somos bons? Não é isso que Jesus nos convida a refletir. Fazer o bem sem olhar a quem, atuar no bem para que o bem se processe independente se o outro reconheceu que você foi agente do bem ou não. Pouco importa. Pouco importa que o outro reconheça que você fez algum ato de caridade. Até bom. É até bom para o nosso orgulho não ficar tão exacerbado. Se alguém não lhe agradeceu pelo um ato de bondade que você possa ter feito, por menor que seja esse ato de bondade, se alguém não lhe agradeceu, dê graças a Deus por isso, ainda bem. Porque talvez um agradecimento pudesse inflar bastante o seu ego, o nosso ego, e fazer com que a gente fique vaidoso diante de um auxílio que a gente concedeu. Certa feita eu estava com uma pessoa
conversando, e essa pessoa chegou para mim e disse, olha, eu estou tão feliz, eu consegui 30 cestas básicas e doei para um instituto, para uma casa X que acolhe pessoas carentes. Ah, que legal, isso é muito bom. Mas eu estou muito feliz por isso, né, que eu consegui, mas eu estou muito chateado. Eu falei, por que tá chateado? Não, rapaz, eu fui lá, entreguei as cestas básicas, tirei foto, publiquei no Instagram e a pessoa da casa que recebeu não pôde no dia me receber nem para ligar para agradecer. Olha, obrigado, porque você doou as cestas básicas, nem para isso, rapaz. A pessoa doou, não vou entregar mais, só vou entregar agora para quem puder agradecer o que eu fiz. Eu disse, espera lá, calma lá, vamos conversar, tenha paciência, reflita. Quer dizer que você está esperando que a instituição que você deu o alimento, as cestas básicas, curta o seu post no Instagram, ligue para agradecer. Se não fizer isso, você não vai continuar ajudando. É isso mesmo, vou ajudar outras pessoas. Eu estou errado? Bem, no meu ponto de vista, eu disse a ele, você me desculpe, é lógico que você está com um olhar equivocado. É lógico que o seu olhar está sendo limitado. Se a sua caridade, se o seu ato de amor está circunscrito a um desejo, a uma vontade de ter uma retribuição, isso não é caridade. Isso é esmola. Esmola? Esmola não é 2, 3 reais que eu dou no sinal? Não, só. Esmola você pode doar 1 milhão. Mas se você está doando, querendo uma retribuição, isso não passa de absolutamente nada. Torna-se uma esmola. Porque a caridade ela é muito maior do que a quantidade. Percebamos o que Jesus quis dizer com o óbolo da viúva. Quando ela deitava no gasofilácio 2 moedas de 10 centavos, ela estava dando do seu essencial. Ela estava dando daquilo que ela tinha, a única coisa que ela tinha, 2 moedas. Enquanto que os outros, para se sentirem vangloriados, para se sentirem observados pelos outros, né, pela população que envolvia, doava muita moeda, achando que com isso, aos olhos de Deus, teria reconhecimento. Mas eles estavam doando do supérfluo e não do necessário, como a mulher que deitava as moedas no gasofilácio fazia. Ela doava do seu necessário, enquanto aqueles homens doavam do seu supérfluo. Eu disse a ele, meu amigo, se você está doando do seu supérfluo, está doando ainda, querendo reconhecimento, graças a Deus que a instituição recebeu, ótimo para ela, mas você perdeu essa oportunidade. Essa oportunidade tem que ser rica também para você. Ela tem que ter significado para você. Ela tem que estar imbuída de uma energia boa. E se essa energia boa for simplesmente, se essa energia, melhor dizendo, for apenas para que você possa massagear o seu ego, ela não pode ser energia boa. Então, Kardec vai nos convidar a refletir, e, portanto, a respeito desses 4 pilares. Nós já vimos 2, vimos a benevolência e vimos a indulgência. Mas também tem um terceiro pilar, tão importante quanto os outros 2, que é a abnegação. E o que é uma pessoa abnegada? Né? É uma pessoa desprendida. É uma pessoa que não se apega aos rituais de uma doação. É uma pessoa que está desprovida de qualquer desejo de posse inclusive consigo mesma. Ela é tão abnegada que ela encontra tempo quando as pessoas veem que ela não tem mais tempo. Mas mesmo assim ela encontra tempo, porque ela está envolvida num processo de desenvolvimento altruísta. Ela é um verdadeiro ou uma verdadeira pessoa altruísta. Ela observa o quanto ela pode fazer mais, por mais pessoas, por mais tempo, com mais vontade, com mais desejo de ajudar. Então ela não se prende apenas ao tempo que ela tem disponível. Ela está abnegada nas 24 horas do dia. Porque a pessoa que é abnegada não é a pessoa que faz a caridade com dia e com hora marcado, não.
como muitos de nós ainda fazemos, né? Muitos de nós temos uma agenda repleta durante a semana, se trabalhamos das 8 às 18 horas, temos os compromissos familiares, temos escola, universidade, compromissos com o trabalho, os deveres pessoais, e quando sobra um tempinho, nos finais de semana, cada um dentro da sua igreja, do seu grupo religioso, na sua casa espírita, no seu agrupamento social religioso, durante 2 ou 3 horas, cada um se reúne com uma outra pessoa lá, enfim, e se dedica a um trabalho de caridade. Que legal, isso é muito bom. Né? Professor Hermógenes, saudoso professor Hermógenes, dizia que nós temos lampejos de caridade. Nós não fazemos ainda a verdadeira caridade. Por quê? Porque nós precisamos ainda de tempo e de horário para fazer a caridade. Minha caridade eu faço todas as quartas-feiras, das 20 às 22 horas. Aí um outro vai dizer, não, a minha caridade eu faço todo domingo, das 8 até o meio-dia, que eu vou dar banho no idoso. Aí um outro diz, não, a minha caridade eu faço caridade todo sábado, das 2 às 4, porque eu evangelizo crianças. Ainda bem que nós temos hora para fazer alguma coisa de bom na vida. Podia ser pior, nem tivéssemos essa consciência de dedicar parte do nosso tempo para fazer o bem. Porém, a verdadeira caridade, como coloca Kardec, que se estabelece nesses 4 elementos essenciais, que nós vimos o primeiro, a benevolência, vimos o segundo, a indulgência, e estamos vendo a abnegação como o terceiro pilar, ele vai dizer que o altruísta não precisa de hora, não precisa de tempo para fazer a caridade. Ele simplesmente é a caridade em ação. A hora que ligar, o tempo que for, se ele não pode doar algo material, ele faz uma prece. Se ele não pode ir naquele momento socorrer a pessoa porque ele está ocupado, ele se articula com outras pessoas que possam ajudá-lo e faz com que esse socorro se processe. Se ele não tem o tempo disponível naquele instante para uma palavra amiga, ele fecha os olhos e faz uma prece. Ele não entra em contenda para provocar um ou outro, como muitas vezes nós entramos, em contenda para provocar o semelhante. Se ele está passando de carro pela rua e vê alguém pedindo e não consegue parar porque o trânsito não deu, ele mentaliza essa pessoa, faz uma prece a Jesus e pede por essa pessoa. Então o altruísta, o abnegado, ele sabe que o segundo que ele tem disponível é o segundo para fazer a caridade. Ele não fica preso a um tempo, a um horário disponível. Ele amplia a sua visão de mundo, ele amplia o seu contexto de mundo, ele amplia o seu contexto de caridade para poder, então, ajudar o semelhante e fazer com que o seu coração seja a energia no bem, a energia pura para o semelhante. E segue ainda Kardec na explicação neste capítulo Sede Perfeitos, que é o capítulo 17º do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu recomendo a leitura. Essa explicação de Kardec é logo após uma passagem bíblica que está em Mateus capítulo 5, versículos de 44 a 44, 46 e 48, e dela antecede o homem de bem, né? Que ele vai dizer que o verdadeiro homem de bem é aquele que exercita a lei de justiça, a lei de amor e a lei de caridade na sua mais ampla acepção. O que significa dizer que nós podemos ser justos, nós podemos ser amorosos e nós podemos fazer caridade, mas numa amplitude mais reduzida, num limite, né, não tão amplo, mas no limite das nossas possibilidades. O que não é ruim, porque nós estamos aprendendo, como vai dizer o professor Hermógenes, nós estamos aprendendo a ser caridosos no exercício diário do desapego. O devotamento, que é um pilar que nós estamos agora refletindo sobre ele, esse devotamento faz com que a gente perceba que a caridade se amplia à medida que eu me disponibilizo
a sair de mim, do meu egoísmo, né, da minha vaidade, da minha arrogância, da minha prepotência, do meu orgulho, e coloco o meu amor a serviço do semelhante. Então, assim eu começo a ampliar o meu tempo para o outro, seja o outro qual for. E quando eu amplio o meu tempo ao outro, ampliando com pensamentos positivos, com mentalizações positivas, sendo mais proativo na caridade, eu também amplio o conceito de abnegação. Então, esse conceito de abnegação sustenta o conceito fundamental da caridade. Kardec diz, nesse trecho que nós estamos estudando, Kardec diz que os elementos da verdadeira caridade são 4, nós já vimos 3. Né? Então, se ele diz que os elementos da verdadeira caridade são 4, se ele chama verdadeira caridade e não caridade, significa dizer que existe uma caridade que é falseada, que é uma caridade coberta, né? Ela encobre, melhor dizendo, ela encobre a vaidade, ela encobre o orgulho, ela encobre a arrogância, ela encobre a prepotência, ela encobre a inveja. Né? Então, que seria, entre aspas, uma falsa caridade. É quando você doa, é quando você ora, é quando você ajuda, esperando recompensa ou querendo que o outro faça aquilo que você quer que ele faça para você, porque senão você não ajuda. Então, se o outro não for bonzinho, você não ajuda. Se o outro for arrogante, você não ajuda. Se o outro não for indulgente, você não ajuda. Se o outro lhe ofender, você não ajuda. Ou se você ajudar, você quer reconhecimento. Então, isso, pela análise que a gente está fazendo, pela compreensão que a gente tira desse texto que estamos estudando, isso não é a verdadeira caridade proposta por Kardec. Ela é uma falsa caridade que se sustenta à base do orgulho, da vaidade, da arrogância, do egoísmo, da prepotência, e, portanto, ela não tem aderência à proposta de Jesus Cristo. O quarto pilar que vai chamar Kardec, ele é o devotamento. A pessoa devotada, dedicada. Bem, qual é a diferença do desapego, né, da abnegação, que vai tratar o terceiro pilar, do devotamento? O abnegado é uma pessoa altruísta desprendida. É aquela pessoa que, diante da caridade, ele se desprende de si, né? Vence o seu orgulho, vence os seus melindres, vence as suas teorias balizadas no amor, que não se sustentam com amor, vence esse orgulho próprio e ajuda o semelhante, porque entende que é fundamental ajudar, porque entende que o amor faz parte do processo, do seu próprio processo de evolução. E o devotamento? E a pessoa devotada? É aquela pessoa que se dedica. É aquela que compreende que no momento do ato de caridade, ela não pode pensar em outra coisa a não ser no amor. Então vamos imaginar que nós estejamos distribuindo sopa na rua, que é um ato de caridade. Vamos imaginar que ao distribuir a sopa na rua, o pão e a sopa na rua, eu esteja, por exemplo, pensando no jogo do time de futebol que eu torço. Estou entregando a sopa, estou entregando o pão, mas não estou ali, mentalmente falando, emocionalmente falando, espiritualmente falando. Eu só estou fisicamente falando, só estou entregando a sopa e o pão. Isso não é devotamento. Isso não é abnegação. Isso não é indulgência. Isso não é benevolência. É qualquer coisa, mas não é isso. Esses 4 elementos. O devotamento é aquela pessoa que está de corpo e alma presente àquilo que faz. É aquela pessoa que, diante do ato de caridade, ele faz parte do processo, ele se empodera do processo, ele chama para si a responsabilidade. Ele entrega o pão e a sopa com um sorriso, carregado de benevolência, de afeto. Ele compreende o ato do outro de não reconhecimento, portanto, ele é indulgente. Ele vê que aquele que está pedindo precisa muito dele
Então ele é abnegado, ele faz uma prece, e ele está ali de corpo e alma. Ele olha o outro que recebe nos olhos, ele compreende a dor do semelhante, ele entende que o semelhante que está ali pedindo é um ser humano como ele, na estrada de evolução. Quem sabe aquele que está pedindo não lhe foi caro numa outra existência? Quem sabe que aquele que pede um prato de pão, uma sopa, uma roupa, um emprego, uma palavra amiga, uma prece, não é alguém que precisa dele, que esteve com ele num outro momento, numa outra existência, e que lhe foi caro. E que aquele momento ali seria o momento da reaproximação, né, da reconexão que ele deve ter com o outro, com o semelhante. Então, Kardec vai dizer que o amor ao próximo, neste capítulo que estamos estudando, do Sede Perfeitos, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai dizer que a caridade se sustenta nesses pilares que nós vimos. Que ela é verdadeira porque ela nasce da essência fundamental, verdadeira, né, desses conceitos de benevolência, indulgência, abnegação e devotamento. E que ela prepara o terreno para que esse homem de bem, vai seguir ele ainda nos comentários do Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo em especial, para que prepare o terreno para que o homem de bem surja em cada um de nós. Surja com a compreensão exata de que precisa fazer o bem vencendo as suas más inclinações. Sim, é verdade. Cada um de nós tem muita coisa a vencer. Nenhum de nós, e eu estou tirando por mim, né? Nenhum de nós aqui é santo, graças a Deus. Nenhum de nós aqui tem asinhas nas costas para ficar voando. Somos todos filhos de Deus em processo de evolução que precisamos uns dos outros. O que está nos ensinando, por exemplo, este momento de quarentena que estamos vivendo, em que estamos afastados fisicamente de muito grupo social, em que nós precisamos aproveitar esse instante e estar mais próximo da família. Para quê? Podem perguntar algumas pessoas. Por que será que devemos ficar mais próximos dos nossos familiares? Porque muitos de nós resolveu fazer caridade na rua. Porque é muito fácil ser caridoso distribuindo sopa, distribuindo pão, visitando preso, visitando doente lá fora, sem ter que trazer para dentro de casa e conviver com essa pessoa diariamente. Então, muitos de nós estamos tendo a chance, a oportunidade de conviver com os nossos afetos, com os nossos familiares e também com os nossos desafetos, que muitas vezes vivem conosco dentro do mesmo lar, para que a gente aprenda o sentido da verdadeira caridade. Para que a gente possa também ser benevolente com os filhos, com os parentes que estão morando conosco, com o companheiro, com a companheira, para que a gente possa ser abnegado com esses, indulgentes com esses, devotados com esses, né? Que a gente aproveite esse momento que a gente está ao lado dos nossos familiares e exercite e exerça, né, exercitando a caridade proposta por Kardec, analisada a partir da lógica de Jesus, de que o amor é capaz de cobrir uma multidão de pecados. Quando Jesus pergunta a Pedro, depois que ele desencarnou, né, depois que ele deixou o plano físico e antes de fazer a sua ascensão, quando ele pergunta a Pedro por 3 vezes, Pedro, tu me amas? E Pedro responde, sim, Senhor, eu te amo. O que Jesus disse? Apacenta as minhas ovelhas. E Jesus continua perguntando pela segunda e pela terceira vez, e Pedro diz que ama, mas ele vai dizer, apacenta, pois, as minhas ovelhas. Como muitos de nós, se Jesus nos perguntasse se nós o amamos, com certeza cada um de nós iria dizer, sim, Senhor, nós te amamos. Mas se Jesus nos dissesse, apacenta as minhas ovelhas,
Qual é a ovelha que ele se refere? Será que ele se refere às ovelhas que estão nas casas espíritas, para que os dirigentes, os trabalhadores espíritas possam apacentar os trabalhadores, os assistidos, os frequentadores? Será que são as pessoas que frequentam os cultos protestantes, em que os pastores também devem apacentar? Será que são as pessoas e os fiéis que vão à Igreja Católica, em que o padre também deve apacentar? Ou será que Jesus está se referindo a cada um de nós para que a gente apacente as ovelhas que ele nos confiou, um a cada um, né? A minha família, por exemplo, será que eu não tenho a missão, o dever, como pai, como marido, como companheiro, ajudar a minha esposa a apacentar os nossos filhos? Será que ela também, como minha companheira, como mãe dos meus filhos, também não tem um dever de apacentar a nossa família? E assim por diante. Então a caridade está na compreensão da paz. Quando você observa o outro agitado, nervoso, agoniado, sem esperança, e você busca apaziguar, apacentar, acalmar, tranquilizar, tirar dele daquela situação de inquietação, de nervosismo, de estresse. E a partir daí, você oferecer para ele uma proposta renovadora, que é uma proposta da caridade que Jesus nos oferece, que Kardec explica, que está no Sede Perfeitos. E Kardec faz essa reflexão logo após a leitura desse trecho que eu vou ler para vocês, que está em Mateus, no capítulo 5, versículos 44, 46 e 48, que começa assim: Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e vos caluniam. Porque se somente amardes aquele a que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis mais com isso? Não fazem assim também os pagãos? Sede, pois, perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Ou seja, se a gente quer desenvolver os pilares da caridade, ou os elementos da caridade que discutimos até agora, benevolência, indulgência, devotamento e abnegação, se a gente quer fazer com que esses pilares nos tornem pessoas de bem, cidadãos de bem, homens de bem, como propõe o Evangelho do verdadeiro homem de bem, que a gente reflita no que Jesus falou. Se eu, como espírita, apenas compreender os meus irmãos espíritas, não fiz nada. Se eu, como católico, apenas amar e compreender os meus irmãos católicos, não fiz nada. Se eu, como evangélico, como neopentecostal, como protestante, apenas amar o grupo a quem também igualmente a mim é protestante, evangélico, neopentecostal, não fiz nada. Porque estaremos simplesmente amando em grupos, em nichos, né, em pequenos feudos. E Jesus propõe um amor que extravase as fronteiras, que amplie a compreensão de fraternidade, que alcance a compreensão de solidariedade, que extrapole o olhar da fraternidade, enfim, que mostre para a gente que o outro, independente da ideologia que ele tem de gênero, que o outro, independente da ideologia que ele tenha partidária, que o outro, independente da cor, do sexo, da preferência, da orientação sexual que tenha, da classe social, da raça, da cor da pele, enfim, que o outro, independente do outro ser totalmente diferente de mim, o outro, quer queira, quer eu não queira, o outro é filho de Deus. E se o outro é filho de Deus, o outro é o agente por onde eu posso chegar, eu posso alcançar Deus. Porque
vai dizer Jesus: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Sem essa compreensão do amor universal, que amplia o nosso campo de visão do que é o amor, nós simplesmente não teremos alcançado a proposta pedagógica que nós temos com uma reencarnação, porque a reencarnação nos oferece uma proposta pedagógica para que a gente aprenda com a vida a amar, a perdoar e a ser feliz. Ninguém veio, né, para essa existência, ninguém nasceu para ser infeliz. A opção de ser infeliz é de cada um. Cada um opta em ser infeliz. Nós nascemos para sermos felizes. As dores físicas, morais, emocionais que temos, elas contribuem, elas constroem, elas forjam, elas montam a nossa personalidade, a nossa estrutura emocional. Mas elas não nos levam obrigatoriamente a sermos infelizes. Nós somos infelizes por uma escolha. Então escolhamos ser felizes, escolhamos fazer o bem ao semelhante, escolhamos o lado bom da vida, sem sermos tolos diante das dificuldades que nos envolvem, sem sermos ou acreditarmos, né, em Poliana Moça, no mundo todo cor-de-rosa. Que a gente acredite num mundo justo, honesto, sincero, mas um mundo que a gente lute por ele, mas lute com as armas da caridade, lute com o conceito da caridade, lute com benevolência, com indulgência, com devotamento e com abnegação, para que a gente construa um mundo solidário, fraterno, livre de tudo aquilo que a gente ainda valoriza, que é muita coisa material, muita coisa do terra a terra. Então, meus amigos, eu encerro a nossa contribuição com a doutrinária online, digital da Casa da Caridade, nesta noite, agradecendo a parceria com a Rádio Espírita Deus Conosco, pedindo a todos vocês que fiquem em casa, só saiam realmente se for necessário, se for sair para qualquer atividade obrigatória, use a máscara, se proteja, né, que a gente possa passar por esse período o mais rápido possível, respeitando sempre as orientações das autoridades sanitárias do nosso estado e compreendendo que é neste momento que a gente está em casa que a gente pode estudar mais, acessar sites de conteúdo ético-moral e que nos ajude a ampliar o conteúdo do nosso conhecimento, que a gente passe mais tempo com os nossos filhos, com os nossos familiares e que a gente possa se comunicar via Skype, via Zoom, via WhatsApp, enfim, que a gente troque as energias, mas sempre na busca da compreensão maior de que todos nós nascemos para nós sermos felizes neste mundo. Deus nos criou para isso. Muito obrigado, que Deus nos abençoe. Deixo aqui um abraço fraterno a todos os trabalhadores espíritas, católicos, neopentecostais e, em especial, aos trabalhadores da Casa da Caridade, instituição que eu faço parte, instituição que eu tenho um carinho imenso. A todos vocês, o meu muito obrigado. Muita paz para todos. Fique com Deus. Tchau.